Proposta por atacante na mesa do São Paulo, vamos estar falando sobre isso. Tem informação aí também sobre renovação de contrato, muito bem encaminhado aí para o jogador acertar a sua permanência. Vamos estar falando sobre isso e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E ontem aí tivemos aí a final do Paulista, não só do Paulista, né? Final em tudo quanto é lugar, né? Flamengo foi campeão lá contra o time do Fluminense, né? O Inter foi campeão, e ontem o Corinthians fez aí 1-0, rapaz, no Allianz Parque aí, conseguiu uma baita vitória, né? E aquele negócio, né, rapaziada, quem já tinha visto contra o São Paulo. Sem meu pênalti escandaloso, eu não consigo, né, cara? Não tinha o Flávio Rodrigues ontem, o Klaus não apareceu, então fica mais difícil pro Palmeiras quando é de jeito, né? Então os caras foram lá e perderam em casa aí no primeiro jogo, né? O jogo de ida aí da final do Paulistão. E como é feio esse time do Palmeiras, viu, cara? Vou te contar um negócio, não. Como é feio. O Palmeiras é o seguinte, dá a bola no Estevam, fazer o gol, a gente ganha. Se ele não fizer o gol, a gente não ganha, de jeito. E foi um jogo bem parecido com o do São Paulo. Tá? O Palmeiras com a bola ali sem conseguir criar muita coisa, né? O Corinthians se defendeu muito bem. Foi um jogo muito parecido com o que foi na segunda-feira passada de São Paulo e Palmeiras. A diferença é que o Klaus não deu nenhum pênalti escandaloso, né? E a arbitragem não botou o Palmeiras, né, cara, na frente, como aconteceu contra o São Paulo. Né? Na verdade, ontem, na verdade, se você for olhar, o Palmeiras levou até mais perigo pro gol do Corinthians do que levou pro São Paulo na semana passada. Né? Foi um jogo muito semelhante. Questão, né? Que legal. Segunda-feira botaram os caras na final aí, né? Enfim, nem vi a entrevista do Abel, rapaz, não costumo ver também, né? Só vejo trechinho aqui nas redes sociais, mas eu queria ver se ele ia falar da arbitragem, porque muitas vezes, até quando ele nem é prejudicado, ele adora reclamar, né? Bom, meu parceiro, só queria falar disso mesmo pra dar aí uma cutucada no Palmeiras, né? Porque, porra, mano, o complicado, né, de estadual é isso. Tá? Pô, eu queria muito que o Palmeiras perdesse o título, mas quem tá disputando com o Palmeiras é o Corinthians, aí fica complicado também, né, cara? Aí vai torcer pra quem? Aí realmente fica ruim pros dois lados de quem ganhar aí, né? Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, ó. Só pra gente encerrar esse assunto aí, né? Que eu vi muita gente falando, mas o Yuri Alberto foi lá e fez gol, o Caleb não fez. Cara, o Yuri Alberto fez 1-0 ontem, é verdade. Só que você for olhar, né? Pô, o Caleb perdeu uma chance muito clara que ele tinha que ter feito o gol, é verdade, né? Não vou passar por ele, tinha que ter feito aquele gol. Mas, cara, foi depois do pênalti, daquele escândalo lá. Tipo assim, a gente não saberia se o Corinthians ia ganhar ou empatar se tivesse dado um pênalti escandaloso pro Palmeiras como deram contra o São Paulo. Entendeu? A gente pode falar um monte de coisa do São Paulo, mas antes a gente tem que falar do pênalti escandaloso que foi marcado. Ponto. Entendeu? São Paulo poderia muito bem, com o jogo que fez na segunda-feira passada, muito bem ter ganhado do Palmeiras e ter se classificado. Ter 0-0 e ter ganhado nos pênaltis poderia muito bem. Entendeu? Então acho que a gente pode fazer críticas pro nosso time, mas, cara, tava 0-0 o jogo, velho. E foi um jogo muito semelhante com o que foi ontem do Corinthians com o Palmeiras. Muito semelhante, tá? Então tem que ver o contexto aí, tá? E hoje, rapaziada, é dia de sorteio da Copa Libertadores da América. Chegou o dia, ó. Hoje tem o sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. O sorteio vai começar às 8 horas da noite e vai ter transmissão aí da ESPN, da Cazé TV e também do GE, tá? Então já fica ligado aí pra você poder acompanhar o sorteio. Vai ter a transmissão lá, a abertura, né, 6h30, mas tem todo um evento, vamos falar pra caramba. O sorteio mesmo tá previsto para as 8 da noite aí, tá? Então ESPN, Cazé TV e GE, né, pra você já ficar ligado, saber, pô, onde é que eu vou ver o sorteio? E, sei lá, tu chega em casa na hora do sorteio, onde é que tá passando? ESPN, Cazé TV e GE. Vamos conhecer hoje qual vai ser o grupo do São Paulo aí nessa Copa Libertadores de 2025. Lembrando que, vou repetir, São Paulo joga dia 30 contra o Ceará, contra o Sport, né, no Brasileiro. Vai ser no domingo, tá? Por isso vai ser no domingo, pelo menos por enquanto, né? Pode ser que mude porque vai ter show, que não sei o que, mas enfim, por enquanto tá marcado pro dia 30, domingo. E depois do jogo contra o Sport, no meio de semana, tá? Dias depois já é a estreia da Libertadores, né? A gente vai saber hoje aí o nosso grupo, tá bom? Rapaziada, o negócio é o seguinte, ó. O Davi Luiz, ele mesmo, né? Jogou aí no Chelsea, no Flamengo, ele tava no 7-1, o Davi Luiz tá no Fortaleza hoje. Ele deu entrevista aí pro Globoesporte.com e falou sobre ser dispensado pelo São Paulo. Vocês sabiam que ele foi dispensado pelo São Paulo? Até ele falar nessa entrevista aqui, eu não sabia nada, só que ele falou em entrevista ao GE, abre aspas.
Essa foi a minha primeira frustração. Eu fui dispensado, mandado embora. Disseram que eu não ia crescer e me fez entender que não era um mar de rosas. Me fez ver a nostalgia quando eu estive no Morumbi, pela primeira vez. Pensei que agora era parte daqueles jogadores que eu via. No São Paulo sempre tem muitas crianças, fecha aspas aí para o Davi Luiz, falando que foi a primeira frustração, né, que ele teve aí, né, que foi ter sido dispensado aí pelo São Paulo, depois que ele deu essa entrevista aí pro GE. Teve até algumas páginas do São Paulo que, né, que postou algumas fotos dele lá, porra, pequenininho com a camisa do São Paulo, né, e ele disse aí que sentiu uma nostalgia quando foi jogar a primeira vez no Morumbi, né, e acho que a primeira vez que ele jogou contra o São Paulo no Morumbi foi no Flamengo mesmo. Se eu não tenho engano, foi aquele 4x0, inclusive, que o Caleri foi expulso. Ele não falou qual o jogo especificamente, mas que foi aquele 4x0, que inclusive o Caleri é expulso na entrada no Davi Luiz, né? Se eu não estou enganado, esse foi o primeiro jogo dele, né? Também pelo Flamengo, acho que foi o primeiro jogo dele contra o São Paulo. No Morumbi, ele disse que deu uma nostalgia aí quando veio jogar com o São Paulo. Mas, cara, esse negócio de ser dispensado, mano, acontece em todo clube, velho. Tu for olhar tanto jogador que passou quando era criança em tal time que a gente nem sabe, isso acontece muito no futebol, né? O jogador vai para um time, é dispensado, não é aprovado na peneira, é dispensado por outro motivo, como foi o caso do Hendrick, por exemplo, né? Que teve a ver o emprego com o pai dele, que o São Paulo não quis dar o emprego para ele. Então, tem muitas situações que acontece isso, né, cara? Por exemplo, o Rodrigo, né? O Raio, que é do Real Madrid, o cara jogou no futsal do São Paulo, por exemplo, né? Então, essas coisas acontecem em todo time, velho. Todo time. Aí, com certeza, né? Tem jogadores aí, por exemplo, que foram criados no São Paulo, que passaram por outros clubes que não foram aprovados, no São Paulo do Santos. Isso acontece em todos os times, né? Isso é natural aí. Mas eu não sabia que o Davi Luiz, né, tinha passado pelo São Paulo e tinha sido dispensado. Dessa eu não sabia, não, até ele falar em entrevista ao GE. Belezinha, meu parceiro? Bom, vamos avançando aí e vamos falar aí sobre propostas pro André Silva, porque desde o ano passado a gente já veio comentando com vocês, né, que ele é um jogador aí valorizado, entendeu? Que tem times aí da Europa interessados nele, e quem trouxe a informação aqui agora foi o Portal Gol. Olha só, o André Silva recusou propostas de 2 clubes da Rússia na última janela. Informação do Portal Gol. O jogador recebeu ofertas do Lokomotiv Moscou e do Spartak Moscou em janeiro. Porém, ele optou pela permanência no São Paulo. Então ele teve aí 2 propostas mesmo, né, na mesa aí, do Lokomotiv Moscou e do Spartak Moscou. Aí. O Portal Gol apurou que tanto o atacante quanto o clube descartam por hora uma negociação. O André está muito feliz no Morumbi e tem como objetivo ganhar mais espaço em 2025. Até aqui, ele é o artilheiro do São Paulo no ano com 5 gols marcados. Eu não sei o que é esse espaço que ele vai buscar, porque ser titular ele não vai ser. A gente sabe muito bem, né? O Caleri viveu aí momentos horríveis e em nenhum momento o Zubeldia tirou o Caleri para poder cima, então eu acho que ele pode jogar um pouco mais, mas ser titular, irmão, eu acho quase impossível ele ser, conhecendo como é que é o Zubeldia, o jeito que ele confia também no Caleri. Então tá aí o Lokomotiv Moscou e Spartak Moscou, mas com todo respeito também, né, cara? Pô, tem sondagem da Europa, não sei o que, mas 2 times da Rússia, pô, a Rússia tá cheia de BO lá, de problema. Ele acabou de ser pai, né, cara? Teve a filhinha dele, então é até meio óbvio ele recusar essas propostas aí da Rússia. A gente não sabe quais os valores, né? Se seria bom pro São Paulo ou não. O Portal Gol trouxe os valores, mas ele recusou. E o São Paulo também até aqui não tem um desejo de negociar. Só tem aquele negócio, né? O William Gomes estava feliz no São Paulo, também queria ficar, né? Tinha informação que o São Paulo não queria vender ele por agora. E vendeu, ou melhor, doou ele de graça pro Porto. Então nunca podemos confiar. Vai sair não, isso aí vai ficar aí. Muito pelo contrário, até porque o São Paulo tem aí o Bobadilha, que era um jogador que o São Paulo tinha expectativa em fazer caixa, só que ele está muito desvalorizado no mercado, nem joga mais, entendeu? Então, o São Paulo vai ser obrigado a fazer vídeos no meio do ano. Aí tu tem Bobadilha, o André Silva, né? O Rian a gente não pode descartar, muito pelo contrário, né? O Lucas Ferreira, todos os jovens da base que a gente tem, irmão, são potenciais vendas que a gente tem pro meio do ano, entendeu? Aí tu imagina, chega só uma proposta só pro André Silva, o São Paulo vai vender. Não tenho dúvida alguma nisso, entendeu? Qualquer momento você pode negociar ele. Não, agora é porque a janela está fechada, mas falando na janela do meio do ano, o São Paulo vai vender. A gente não sabe quem, porque é obrigado a vender. Tem as metas que tem que cumprir do FDIC. Fora o FDIC, já tem sempre aquelas metas que tem no orçamento, né, do São Paulo, né? Já tem aquela meta de venda que acontece com todo time, né? Toda temporada, isso é normal. Ainda mais agora que tem um FDIC, então vai ter que vender jogador. E o André Silva é um dos mais valorizados aí, né? Enfim.
Vamos falar aí sobre renovação de contrato no São Paulo, rapaziada. Tá aí, ó. Segundo o blog do São Paulo, o Tricolor tem negociações muito avançadas para a renovação de Cedric, que tem contrato encerrando no final de abril. A gente já comentou sobre isso aqui, já sobre ele, né? Que ele tava aí, jogou bem, né? O Sabino, que era o Sabino, chegou no São Paulo, acho que ele jogou só 1 ou 2 jogos e renovaram com ele sem motivo algum, né? O contrato dele também foi de 3 meses. Então imagina o Cedric Soares, que chegou, fez bons jogos, virou titular. Era óbvio que o São Paulo vai renovar o contrato com ele. E segundo o blog do São Paulo, a renovação está muito avançada, né? E vai renovar aí em breve. Certo, meu parceiro? Dá aquela moralzinha, se inscrevendo no canal, deixando seu like. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.